Efésios capítulo 6 e peço que o Espírito do nosso Deus nos fale ao coração, nos anime, nos corrija, nos fortaleça. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse texto, quando foi escrito num período, num contexto em que a violência contra a criança era uma coisa natural. A criança, como os empregados da casa, quase como os animais, era um objeto. Então você observa nessa fala de Paulo uma preocupação em restringir a autoridade ou regular a autoridade abusiva. Então, você vê o versículo 4, por exemplo: não provoquem os filhos à ira, mas criem eles ou nutram eles, alimentem eles, o sentido é esse mesmo, na disciplina e na admoestação do Senhor. A minha pergunta é: o que Paulo diria a respeito do papel de pai, mãe e filhos hoje? Talvez Paulo hoje diria assim: exerçam autoridade, ocupem os seus lugares, marquem a presença de vocês, não negligenciem os papéis que vocês têm. O complemento poderia ser o mesmo na disciplina e na admoestação do Senhor, mas entendem a mudança? Se no passado uma criança ia para a escola e o professor era autoridade, hoje há casos de crianças agredindo os professores com apoio dos pais. Nenhuma criança agride um professor sem ter ouvido antes em casa algum tipo de leitura equivocada sobre o papel do professor, críticas às vezes ácidas sobre o lugar do educador. E aí de repente a criança, pressionada a um certo tipo de controle para a aula poder funcionar, ela extravasa, ela acaba indo além do limite. Então, com essa ressalva de um contexto um pouco diferente do nosso, mas que mesmo assim nos fala sobre a importância do nosso lugar como pais na vida dos nossos filhos, com essa ressalva é que eu queria que pensássemos juntos esse tema tão importante na noite de hoje. O que vimos na semana passada, um breve contexto. Vimos que trabalho, lazer ou qualquer outra coisa da família não foram criados para concorrerem com a educação dos nossos filhos. Deus, Ele não deu lazer, não deu dinheiro, não deu saúde, não deu nem o casamento para que essas coisas isoladas fossem um fim em si mesmas, mas deu sim para os pais a vocação de criarem os seus filhos. Mas muitas das vezes nós alegamos, em nome do trabalho,
em nome de uma agenda, às vezes até religiosa, eclesiástica, que a gente não tem tempo para estar com os nossos filhos. Cheguei a dizer na semana passada que Deus não é esquizofrênico de modo a dar mandamentos que concorram com outros. Imagina lá então, Deus chamar o pastor para cuidar das ovelhas e esse pastor abandona as ovelhas da sua casa. Não faz sentido. E também disse que igreja, governo e escola não conseguem substituir os pais nessa missão. Eu acredito que Deus a deu. É evidente. Porque quem não acredita que Deus deu essa missão, já entregou há alguns séculos a educação dos filhos para a escola. Até porque, na ideia de nivelar a todos, a ideia naquela época era: a família não pode educar o filho porque ela vai dar uma educação própria sua que vai levar a um desnivelamento das famílias. Então o Estado apropria para si essa competência, pelo menos essa parecia ser a ideia, e todos vão ter a mesma educação. Embora o desafio da educação dos filhos seja grande, e é só a gente pensar um pouquinho. Hoje eu entrei aqui mesmo e um pai disse: precisamos conversar, não está fácil. Eu também posso dizer isso, mesmo tendo filhos adultos. E não é por causa deles, é por causa do meu papel também, que não é fácil desempenhar. Embora esse desafio seja grande, a nossa incapacidade de pais como seres humanos pecadores não é o fracasso da nossa missão. Porque Deus vai ao encontro daqueles que reconhecem a sua carência e se fazem instrumentos dele para a sua grande missão. E aqui, importantíssimo lembrar, Deus é mais interessado em nossos filhos do que nós mesmos. Deus está mais preocupado e envolvido com eles do que nós mesmos. Então, assim como a comunhão é um meio de graça por onde Deus abençoa os nossos irmãos, a família e os pais é também um meio, por meio do qual Deus toca os nossos filhos. Não somos nós diretamente fazendo a obra, a gente é um instrumento, mas precisa saber o lugar de instrumento. Para não concorrer com a educação cristã e fazer alguma outra coisa que não seja aquilo que Deus nos chamou a fazer. Como pais, dissemos na semana passada, além de termos a tendência de colocar a nossa esperança em relação ao sucesso dos filhos na lei, nas regras, nos mandamentos, e a gente sabe que a lei não salva, a lei expõe o pecado, nós temos uma outra tendência de criar a nossa própria lei. Cada casa tem a sua lei. O pai às vezes exige umas coisas, a mãe outras. E eles querem que os filhos andem conforme essas leis criadas. Elas não são leis escritas, não são leis às vezes explicitadas, mas é um desejo específico que o pai tem ou que a mãe tem, que o filho tal ou a fulana tal sejam desta ou determinada maneira. É uma lei que é movida por nossa ânsia de afirmação, de poder apresentar, por exemplo, os nossos filhos, vejam como eles são obedientes. É uma lei movida por desejo de controle. Tem pais que são assim, eles controlam tudo que os filhos fazem. Eles monitoram os filhos por onde os filhos andam. Educação é um pouco diferente disso. É um processo de desmame, de nutrição, que leva à autonomia um dia e à maturidade. Quando houver controle, se você desliga o controle, essa criança será vulnerável diante de um mundo complicado, diante de competências que ela vai ter, seja namoro, casamento e aí vai.
Essa lei que a gente estabelece é um problema, então. O fato é que nossos filhos não foram criados e entregues a nós por nossa causa, mas para a glória de Deus e para o bem deles próprios. É muito perigoso isso, porque na prática a gente tenta construir dos nossos filhos miniaturas nossas. E a gente precisa perguntar por que os nossos filhos nos foram dados. E se eu tenho um papel na obra de Deus para com eles, que responsabilidade. Acabamos concluindo, portanto, que somos, muitas vezes, como os nossos filhos, carentes também de correção. Notamos que exigimos deles, por mero capricho, algumas coisas que mostram que a gente também tem que ser resgatado de nós mesmos. Por exemplo, se o seu filho desafia você na frente de alguém, qual é a sua reação? A reação de corrigir o seu filho porque ele fez algo indevido ou porque você foi exposto? São duas coisas diferentes. Se desejamos oferecer a graça de Cristo aos nossos filhos, e é disso que se trata a educação cristã, precisamos confessar que nada somos, enquanto pais, além de filhos. Carentes do cuidado gracioso e diário do nosso Deus e Pai. Aliás, que ótimo que a gente tem esse paradigma, esse pano de fundo da nossa relação como filhos com Deus, para que ela nos alimente para a relação com os nossos filhos. Se qualquer ser humano tivesse o poder em si de produzir mudança no seu filho, uma mudança duradoura, não controle, esse que quando a gente tira, a criança volta a ser o que é. Tivéssemos esse poder, queridos, Jesus não precisaria ter morrido na cruz, perdoando os nossos pecados. Não precisaria ter derramado o seu Espírito, não precisaria nos dar graça para lidarmos com aquilo que humanamente é impossível. Por isso, ser pai ou ser mãe envolve fidelidade submissa ao desejo. Note bem isso aqui agora. Ao desejo, é uma fidelidade submissa ao desejo de participar da obra de Deus em transformar nossos filhos. Quantos dizem amém para isso? Não é uma obra sua, não é uma obra minha. Ao mesmo tempo, ser pai e mãe não é renunciar à autoridade que essas vocações têm. Não é deixar os filhos fazerem o que desejam, não é deixar de aplicar a correção ou disciplina, não se trata de ignorar atos maus dos filhos e chamar de certo o que é errado. Fazer de conta que não vê para não entrar naquela celeuma. Nunca esqueci dessa situação, um pai junto ao seu filho, e ele percebendo ali a dificuldade de colocar o seu filho dentro do carro, temendo o pior, o filho bateu o pé e disse: vai ser do meu jeito, não quero sentar nessa cadeirinha, eu quero sentar aqui, fora da cadeirinha. O pai diz assim para mim: tem guerras que não vale a pena lutar. Essa é uma pergunta que eu coloco agora no começo. Autoridade tem a ver com confiar que a mudança verdadeira ocorre pelo poder do Evangelho de Jesus, do qual a gente é apenas um instrumento. E quando a gente pensa em figura de pai e de mãe, nesses papéis, um risco muito grande é a tentação que a gente tem de colocar a nossa identidade no papel. Se você não descansa
que a sua identidade é a de filho de Deus, você vai olhar ao redor, vai olhar para si, e vai até olhar para a sua função de pai e de mãe, e vai tentar encontrar ali felicidade e paz. Olha que coisa delicada. A mesma coisa você pode fazer com dinheiro, realização, carreira, até com a mulher, que pode virar um ídolo. E os filhos também. O problema é que isso que Deus nos deu na criação não foi projetado para suprir nossa identidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pais e mães frustrados em relação à educação dos seus filhos e literalmente na missão da educação, eles questionam até se são crentes. Quer dizer, isso lhes atinge profundamente enquanto sua identidade. As vocações, o que Deus criou no mundo, não foi projetado para satisfazer o nosso coração e nos dar paz verdadeira e profunda. A função de um pai e de uma mãe não foram dados para dar a nós sentido e propósito maiores. Na verdade, as vocações que a gente tem no mundo têm como objetivo nos conduzir para o único que pode assegurar a nossa identidade, a nossa paz e o sentido que o nosso coração deseja, que é o próprio Cristo. Veja a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 e 4. Eu vou explicar melhor o que eu quis dizer com identidade. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 13 e 4. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Queridos, buscar identidade, sentido de vida, realização e até felicidade em uma criação destruída e disfuncional nunca dá certo. É difícil você ter plena realização no trabalho. É difícil você ter plena realização até numa congregação. É difícil você ter 100% de realização mesmo numa família. Mas se a gente quer encontrar realização profunda no exercício da paternidade ou da maternidade, de modo que eles sejam perfeitos, nós vamos fazer dessas vocações a nossa razão de existir. Só que nós estamos num mundo pecaminoso, com filhos pecaminosos e com pais pecaminosos. O resultado de buscar a nossa identidade como filho de Deus, não em sermos cristãos, mas nos papéis, é que a gente vai tentar sempre controlar. Vai haver frustração, medo, ansiedade, compulsão. Pedro afirma que você pode ser cristão e ter uma vida que não seja frutífera, quando se esquece de quem é e do que lhe foi concedido. Esse texto que acabamos de ler nos mostra que Deus nos deu tudo em Cristo. Infelizmente, acredito que essas palavras descrevem muitos pais. Eles esperam encontrar em seus filhos o que eles já receberam em Cristo e não percebem que agem dessa forma. A ansiedade e a compulsão deles é fruto
de um esquecimento de sua verdadeira natureza enquanto filhos de Deus, garantida pela obra do Filho. Amnésia de identidade, esquecimento de identidade nossa como filhos de Deus leva à substituição de identidade. Nossa última postagem, inclusive, no canal da igreja foi a beleza de sermos filhos de Deus. Não há nada mais importante do que isso, queridos. Fomos feitos filhos pela graça por meio da obra de Jesus. Mas quando isso perde o valor, nós saímos em busca de realização nos papéis que a gente tem. Vou explicar. O significado disso para um pai ou para uma mãe é que se você não encontra sua identidade em Deus e na obra do seu filho, provavelmente vai tentar encontrá-la nos seus filhos. Essa é a razão porque muitos pais adoecem emocionalmente quando os seus filhos se casam. Como esses filhos sempre deram um sentido maior à vida dos pais, quando os pais perdem os filhos, encontram um gap, um buraco de sentido, um vazio. Por quê? Porque esses pais tinham a sua identidade no que faziam. Quando esperamos que nossos filhos nos deem o que já temos em Cristo, acabamos conduzindo os nossos filhos ao sucesso, entre aspas, porque precisamos disso para que nos sintamos bem. Para que tenhamos uma razão para sair da cama de manhã, para a gente poder contar aos outros que o nosso filho é bem-sucedido. Está entendendo que a gente está vinculando a nossa felicidade ao sucesso de um outro? Quando você se preocupa excessivamente com a própria imagem, geralmente evita buscar ajuda que necessita na dificuldade. Isso eu vivencio muito. Quando nos preocupamos muito com a nossa própria imagem, nós não vamos buscar ajuda porque isso significaria admitir para alguém que não estamos bem. Nunca funciona tratar como troféu um filho que ainda está fragilizado e precisa ser diariamente resgatado pela graça. Nunca funciona tratar como troféu que garante o sucesso de uma educação um filho que ainda é um pecador e precisa da graça de Jesus todos os dias. Meus irmãos, Deus deteve todas as forças do mundo natural e direcionou todos os eventos da história para que o seu Filho viesse ao mundo e por meio da morte dele, nós fôssemos resgatados de nós mesmos. Nós temos falado muito a respeito do que a cruz fez, nos libertar de nós mesmos. Se fala muito do diabo, é verdade também. Mas nós não queremos abrir mão do domínio de nós mesmos. Deus fez seu Filho invadir esse mundo. Deus não tomou essa atitude radical e transformadora a fim de que os seus filhos fossem, aspas, bem-sucedidos, mas para que os seus filhos se unissem novamente a Ele em um relacionamento de amor e vivessem de forma agradável aos seus olhos. Queria que você me escutasse, isso tem muita importância. Deus não resgatou os nossos filhos para, aspas, serem bem-sucedidos. Deus nos resgatou para sermos dele.
O que você e seus filhos precisam não é de sucesso, é de redenção. Você e seus filhos não precisam da glória, da realização pessoal, mas da libertação da servidão, da autoglória. É o contrário. É isso que às vezes me assusta enquanto igreja cristã. Parece que a gente foi liberto de uma coisa e a gente de novo volta a ela e a gente sacraliza, reveste de religiosidade uma coisa que a gente tem que deixar. Nós não fomos então resgatados para uma realização pessoal. Nós fomos libertados da servidão dessa glória, da autoglória, para podermos ser livres para viver para a glória de outro, que é o nosso Deus. Além disso, meus irmãos, a missão dos pais deve ser vista como um processo. É um outro tema fundamental. Uma das últimas vezes em que Jesus se dirigiu aos seus discípulos foi para lhes dizer que ele tinha ainda muito a dizer a eles, mas naquele momento eles não podiam suportar. Por isso ele prometeu que enviaria um outro mestre para concluir essa obra. Pois bem, Jesus, o melhor mestre do mundo, tinha uma visão de processo. E por isso estava disposto a deixar sua obra no mundo com pessoas inacabadas, pecadores. Sendo assim, dia após dia, enquanto pais, nós buscamos oportunidades para avançar um passo além, dialogando com os nossos filhos. E não interpretamos os momentos de correção como interrupções ou aborrecimentos. Não, tem que acontecer. A gente imagina não sei o quê, que educar filho é entrar como um bombeiro para apagar incêndio. Não. Os momentos do dia a dia, a partir dos anos se passando, não são só momentos de correção como interrupções ou aborrecimentos, mas como presentes da graça concedidos por um Deus que age no coração da vida dos nossos filhos e por nosso intermédio. E a gente pode ver isso. O bonito é a gente participar disso. Você não deve irritar os seus filhos ou se irritar com eles, porque eles precisam de você. A ideia é outra. Você deve se alegrar por mais uma oportunidade de dar continuidade a esse processo. Claro que falar aqui do púlpito sobre um tema como esse parece simples. No dia a dia, na minha relação com os meus filhos, é que a gente prova essa verdade. Ou seja, queridos, o nosso compromisso enquanto pais é de muitos, aspas, mini momentos de mudança. Porém, por não termos essa visão mais a longo prazo, ou de processo, ou de continuidade, temos a tendência de ver esses momentos com os filhos como incômodos, interrupções, aborrecimentos, e agindo assim, a gente lida com eles de uma forma emocional, dependendo de como está o nosso humor no dia. Para o seu filho, essa atitude revela uma estrutura nos pais que é irregular e inconsistente com o exercício de autoridade. Infelizmente, em vez de desenvolver um senso de dependência e submissão à autoridade colocada por Deus na vida dos pais,
muitos filhos se tornam meteorologistas emocionais. Eles começam a fazer previsão do humor do pai, do humor da mãe, se é hora de falar, se vai ser o papo reto aquele momento ou não, vai passar essa. Eles sabem também, né? Fazer essa medição. Eles começam a perceber que as regras da casa variam conforme o estado emocional do pai e da mãe. Visto que não há consistência, visto que há inconsistência no envolvimento e na autoridade, então, dos pais com os filhos, a submissão acabará também por ser inconsistente. É variável. Lembre-se, os pais são pecadores. E nesse sentido, pensando inclusive sobre o nosso papel, é importante compreender que todo filho crê em pelo menos 2 mentiras perigosas e destrutivas. Ele pode até não saber isso, pode negar isso. O poder dessas mentiras deveria ter importância muito maior para você do que um momento frustrante de educação que você conclui não deu certo. De novo, errando nisso. De novo, Felipe, Giovana, de novo. A primeira mentira é a da autonomia. Essa mentira afirma que sou um ser humano totalmente independente e, por ser assim, tenho o direito de conduzir minha vida como quiser. É a convicção de que minha vida pertence a mim mesmo e de que eu deveria poder fazer com ela o que me faz mais feliz. Parte dessa mentira é a crença de que ninguém deve me dizer o que fazer. Com quem um filho aprende isso? Exemplo. Pais que discutem com uma criança de 1 ano de idade sobre o que ela deve comer, não estão discutindo ou falando sobre comida. Não se trata de alguém com um ponto de vista diferente sobre o alimento. A criança não entende nada de alimentação. O que está em jogo é uma briga por autonomia, é a resistência da criança às regras. A atitude dela se baseia na convicção de que aquela pequenina boca pertence a ela e ninguém vai colocar ali nada que ela não queira. Essa criança, porém, não sabe que nenhum ser humano foi criado para viver assim, independente, autônomo. A segunda mentira, igualmente perigosa, é a autossuficiência. Ela diz ao filho que ele tem em si todos os elementos necessários para ser o que deve ser e agir como deve agir. Ele não precisa de ajuda, de salvação, de instrução, sabedoria ou correção. Quando a idade aumenta, então, logo você terá de lidar com a ilusão da autossuficiência no coração do seu filho, da sua filha. A filha adolescente que começa a discutir quando você tenta transmitir a ela alguma sabedoria, ela está discutindo porque acredita na sua autossuficiência. E porque acredita nisso, pensa já ter toda a sabedoria de que necessita. Mas a verdade é que ninguém é autônomo e ninguém é autossuficiente. Todos precisam de cuidado paterno e materno. Crer em algo diferente disso é estar perigosamente iludido, rumo a problemas. Mas não faz sentido ficar irado com alguém que está assim. Isso é importante. Não faz sentido tomar a questão como uma ofensa pessoal daquele filho para com o pai ou para com a mãe. E a gente é tentado a fazer isso.
Não faz qualquer sentido condenar uma pessoa perdida com palavras ou lançar sobre ela um castigo e sair de cena. Aliás, esse sempre é o desafio, o pós. Falar firme, duro, determinar, mandar, não é a dificuldade maior. Pelo menos na minha realidade não foi. A questão é que não se enfia o pacote goela abaixo assim. Há um motivo da educação, ela tem princípios e ela tem um espírito. Deus corrige a quem ama. Logo o pai, a mãe, quando estão nesse papel, precisam agir condizentemente com esse espírito. Então, quando a pessoa não entende qual o sentido de condená-la, dar um castigo e sumir. Não, pessoas perdidas precisam de compreensão e compaixão. O problema é que isso se dá em meio aos nossos afazeres, nossa agenda, nossas contas, a nossa rotina. Pense no seguinte depoimento de uma mãe. Tenho um filho de 4 anos que não consigo controlar. Se levanto a voz e digo não, ele faz escândalo, só se acalma quando eu dou a ele o que ele deseja. Diz a mãe, eu sei que está errado, mas todas as manhãs tenho horror em pensar que ele vai acordar e mal posso esperar que vá dormir à noite. Imagina só. É uma batalha após outra batalha. Não é fácil nem prazeroso. Agora eu sequer insinuo que vou dizer a ele não, e ele já me bate, me agride. Aí a mãe conclui dizendo assim, estou no meu limite e não sei o que fazer. Chamar Supernani. Como não se compadecer, na verdade, dessa mãe ou dessa mulher? Como não entender como são complicadas essas batalhas? Especialmente com um filho a quem a mãe ama e quer ajudar. Mas pense nessa frase dessa mãe, tenho um filho de 4 anos que não consigo controlar. Com 4 anos ele já está fora do controle. Com 4 anos de idade ele já sabe como conseguir tudo da sua maneira. Com 4 anos de idade ele já levou a mãe ao limite. O que esse menino fará com 10, com 12, com 15, com 17? Quantas foram as vezes em que eu ouvi pais dizerem exatamente isso, essa fase vai passar. Vai passar essa fase. O problema aqui, evidentemente, é com um conceito de autoridade. Como pais, não estamos lidando apenas com as palavras e ações dos nossos filhos, mas com aquilo que vem antes, aquilo que molda, dirige, controla o comportamento, palavras e o coração. É o coração. Não há tema de maior importância para os filhos do que a autoridade. Seus filhos devem aprender logo cedo que nasceram em um mundo de autoridade. Por mais que a história humana tenha usado mal da autoridade, a autoridade é um princípio que Deus criou e usada da forma correta tem benefícios. Acabamos de ler aqui, honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Muitos pais hoje, com o medo do abuso que possa traumatizar, que possa marcar as emoções dessa criança, vão ao extremo oposto. Assistem um filho descontrolado e manipula os pais, e descobriu como manipular. Isso
é apenas um sintoma que se agrava na medida em que a idade vai chegando. Por que os filhos devem saber logo cedo que existe autoridade e que essa autoridade não é deles? Porque a submissão à autoridade que não seja a minha não faz parte da natureza do pecador. O pecado nos faz desejar tudo à nossa maneira. O pecado nos faz desejar estabelecer nossas próprias regras. Nós, pais, agimos assim na nossa comunidade. Os exemplos se multiplicam. O pecado convence a todos nós de que sabemos o que é melhor para nós. O pecado me leva a demonstrar resistência a ordens de outros. O pecado me coloca no centro do meu mundo, lugar onde não devo estar porque pertence a Deus somente. Tudo isso significa que os filhos vêm ao mundo como soberanos coroados por si mesmos. Há uma resistência natural à autoridade em todas as crianças nascidas depois de Adão e Eva. Porque elas querem viver à sua maneira. Vejamos o que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqueles que estão comprometidos com o autogoverno não se submeterão a regras de outro. Evidente. E visto que não se submeterão a regras de outro, não vão reconhecer que estão errados e nem confessarão os seus erros. Isso é grave. E sem a confissão dos erros, não buscarão o perdão de Deus, não buscarão sua ajuda. Pode-se dizer que o desejo pelo autogoverno é o elemento que, sem a graça divina, separa nós e nossos filhos de Deus. Talvez não haja questão mais importante do que essa para uma criança. Porque rejeitar a autoridade, de uma certa forma, é rejeitar a Deus, que é autoridade sobre toda autoridade. Veja esse texto de Efésios que abriu o nosso culto hoje, Efésios 6. Paulo escreveu aqui que o exercício da autoridade é o exercício de um embaixador. Exercer a autoridade de embaixador, representante de Deus, é realizar a obra do Evangelho. Por isso é vital que você compreenda que, como pai ou mãe, não possui autoridade autônoma ou independente. Não lhe foram dados direitos e poder para exercer autoridade na vida dos filhos como você bem quer. A autoridade que você tem é a de um embaixador. Efésios 6,4, criem os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. O embaixador não tem qualquer autoridade em si próprio. Sua autoridade se encontra no fato de que representa um rei que detém autoridade. Observe o plano maravilhoso de Deus aqui. Ele torna visível sua autoridade invisível. Então, imagina aqui a realidade da invisibilidade de Deus.
Uma das coisas que Deus faz com os pais é tornar visível o lugar de Deus na vida de uma criança. Ele envia figuras visíveis de autoridade como seus representantes. Isso significa que cada vez que você exerce autoridade na vida dos seus filhos, ela deve ser um belo retrato da autoridade de Deus. Por isso é muito sério ser pai e mãe. Para seus filhos, você é a expressão do rosto de Deus. Você é o toque da sua mão e o tom da sua voz. Nunca exerça autoridade de forma irada, impaciente ou abusiva. Não é o nosso lugar. Embora não seja fácil, porque também somos pecadores. Nunca exerça autoridade de forma egoísta, não tem nada a ver com a autoridade de Deus. Porque você foi colocado na posição de pai ou mãe para demonstrar diante dos filhos como a autoridade de Deus é bela, sábia, paciente, formadora, protetora, libertadora. Será que é possível que os nossos filhos não queiram saber de Deus ou da fé ou de igreja pela maneira como a gente educou eles? Talvez essas são as perguntas mais delicadas de se responder. Nós, enquanto pais, fizemos essa conexão instrumental entre um Deus que se apresenta como Pai, que nos deu uma comissão de educadores em nome de Deus. Olha o texto de Efésios. Isso significa não permitir que a nossa ira enquanto pais, diante da desobediência dos nossos filhos, cause controle a ponto de levá-los a fazer, os pais, o que não deveriam. Vou tocar num assunto delicado agora. Seu filho erra, você vai lá e belisca ele. Eu já fiz isso. Seu filho erra, você vai lá e dá-lhe um cutucão nele. Seu filho erra, você vai lá e dá uma chacoalhada nele. Você vê o filho errar, você, quem sabe, vai além até. Daqui a pouco dá uma empurrada no filho como se fosse partir para a briga. É evidente que diante de situações que nos provocam, diante da instabilidade que nós, enquanto seres humanos, estamos inseridos, isso é uma tentação. Mas quando fazemos isso, estamos associando a disciplina, palavra de repreensão, humilhação e condenação. Essa é uma outra coisa comum. Um pai ou uma mãe podem dizer: não acredito que você seja minha filha. Nunca exerça autoridade de forma que pareça um rompimento em seu relacionamento com seu filho. E repito, quando a gente fala assim, no vácuo, parece fácil, mas há situações delicadas, pesadas e difíceis que a gente enfrenta. Mas a mim chamou muito a atenção esse princípio. Há uma situação a resolver, há algo a corrigir, há algo a ser acertado. Vamos até o final com o que foi começado e vamos terminar essa conversa orando. Porque se você exercer a autoridade de forma indolente, abusiva ou egoísta, você vai contribuir para aprofundar a rebelião que já é natural no coração da criança. Porque Deus nos chamou para confrontar nossos filhos com a beleza, propósito e paciência da autoridade de Deus.
Você quer ser usado por Deus para ajudar os seus filhos a crerem que é na submissão à autoridade que está a vida e a liberdade? Então, seja pai e que reflita esse espírito. Porque quando isso ocorre, os filhos começam a admitir a sua necessidade, confessam os seus erros, buscam a ajuda do Salvador. Pensando em como você, meu irmão, minha irmã, exerce a sua autoridade, faço a seguinte pergunta: que tipo de imagem seus filhos recebem a respeito da autoridade de Deus? Ajudar os filhos a entender por que agem da forma como agem é realizar a obra do Evangelho. Observe que você é chamado não só para disciplinar, mas a admoestar e instruir. Seus filhos não têm ideia do porquê fazem as coisas que fazem. Talvez você, presume-se, já tenha consciência da pecaminosidade. Mas às vezes os filhos não sabem porque se consideram superiores a você. Não entendem porque se colocam em situações de sofrimento e tensão para lutar por independência. Eles fazem. Seus filhos não sabem quem são e sofrem diariamente de carência de autocompreensão espiritual. E nós, enquanto pais, temos como missão, então, ser instrumento de iluminação. Sempre que você, como embaixadora, associa a disciplina à admoestação, sempre que você corrige uma criança, mas instrui a criança, você oferece ao Espírito de Deus mais uma oportunidade de operar no coração do seu filho convencimento e transformação. Finalizo. Estabelecer a autoridade, meus irmãos, nas pequenas coisas, desde o começo, é realizar a obra do Evangelho. Trave logo, cedo, as suas batalhas por autoridade. Enfrente-as enquanto as questões forem menores. Capitalize as pequenas oportunidades que Deus vai dar a vocês enquanto os filhos são pequenos. Você quer travar batalhas por autoridade somente quando ele tiver 17? Não diga a si mesmo que esses pequenos momentos de resistência dos filhos à autoridade, como por exemplo, o que comer, o que vestir, a hora de dormir, o que assistir, tarefas em casa, não diga que são pouco significativos, que não têm importância. Você está enganado. Esses pequenos momentos são importantes porque a resistência não é resultado do que os filhos acreditam sobre sono ou comida, mas de corações que resistem à autoridade, exceto a deles próprios. Pais, se os seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem, o pecado e a fraqueza dos filhos não é por acaso, não é aborrecimento, não é interrupção. Na verdade, é graça, é oportunidade de Deus para convencimento de pecado e confissão de Jesus como Salvador. Foi num dos momentos de erros repetidos em que um dos nossos filhos foi levado, exausto já de cair no mesmo erro, à consciência de que era um pecador. O que foi feito na ocasião? Ele foi condenado, ele, ao contrário,
lhe apresentamos o Evangelho, a graça de Jesus. Você é confrontado com a resistência de seus filhos, porque Deus é um Deus de graça maravilhosa. Sua graça tem o poder de transformar momentos maus em momentos ruins. Aliás, em algumas situações, nessa área da educação ou da correção, a gente passa alguns vales escuros. Mas se você é persistente, você encontra a luz do outro lado. Não foi isso a cruz? A cruz é o pior acontecimento possível, transformado pelo plano de Deus no melhor que já aconteceu. Esteja ciente que seus filhos não sabem o que é uma verdadeira obediência. É função dos pais esclarecer isso. Obediência é submissão do coração, não aparência de submissão. Submissão às autoridades que Deus colocou em minha vida. O que ela produz me motiva a encontrar alegria no cumprimento do que as autoridades que Deus colocou na vida de uma criança solicitam. Se você pedir à filha pequena que vá até o quarto e recolha os brinquedos espalhados e ela gritar com você enquanto você vê ela se dirigir ao quarto, é importante que você deixe claro para ela que ela não está obedecendo. Porque embora o corpo dela esteja em movimento rumo ao quarto, o coração está enfurecido, irado, rebelde. Você precisa então chamar a sua filha, mas não para dizer: nunca mais se atreva a falar comigo desta forma. Quem você pensa que é? Compare o seu tamanho ao meu. Você nem imagina o que vai acontecer se falar comigo de novo assim. Esse tipo de atitude nossa pode endurecer o coração contra toda autoridade. Enquanto o que você deseja é ser usado por Deus para que aquele coração seja quebrantado. Ao contrário, quando a criança faz isso dessa forma, você pode ter outra atitude. Talvez orar silenciosamente, pedir graça, pedir paciência, pedir carinhosamente que a menina volte. Quem sabe dizendo assim: filha, temos um problema aqui. A mãe não foi indelicada com você. A mãe não pediu que você fizesse algo ruim, a mãe não lhe xingou e você está gritando. Quando você grita com a mãe, está tentando ser a mãe da mãe de forma errada. Esse não é o seu lugar. Ora, será que a filha, diante dessa fala, vai cair de joelhos chorando, convertida, confessando os seus pecados e agradecendo: mãe, obrigada, você me libertou de mim mesma? Eu sou um perigo para mim mesma. Não, talvez não, mas talvez você deu mais um passo nessa direção. Talvez você me diga: bah, pastor, eu não pensei que era assim. Eu achei que era mais fácil. Pergunte a opinião de Deus a respeito de você. A diferença é que Deus sabia que era assim. Todo culto a gente toma ceia. Toda nossa oração começa por um pedido de perdão. Exercer autoridade, queridos, é realizar a obra do Evangelho. O exercício do amor de Deus nunca obstrui o exercício da autoridade de Deus. A concessão da graça de Deus não compromete o exercício da autoridade de Deus. O cumprimento do plano soberano de Deus não é interrompido pelo exercício da autoridade dele.
Finalizo. Confessar que você, como pai, tem mais semelhanças com os seus filhos do que diferenças, é realizar a obra do Evangelho. Do que criar uma figura não verdadeira de uma suposta perfeição, impecaminosidade de um pai ou de uma mãe, que facilmente, diante dos filhos, será desconstruída logo cedo. Por que nos iramos quando exercemos autoridade? Por que uma questão que não nos incomoda certo dia nos faz perder o controle no outro dia? Agimos desta forma porque somos mais parecidos com os nossos filhos do que diferente deles. Não são apenas nossos filhos que têm um problema com a autoridade. Nós temos também. Assim como nossos filhos, queridos. Cada um de nós precisa do cuidado paciente, amoroso, constante do nosso Pai. E por meio de sua graça, nos recebe junto ao seu trono, mesmo quando o rei, ele nos acolhe por meio do seu Filho.